Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E hoje eu vou apresentar aqui os principais elementos a respeito de um carrossel contínuo que você deve utilizar nas suas publicações para que você consiga gerar um engajamento aí, para que você tenha uma interação maior com o seu público lá no Instagram. Bom, a gente vai entender na prática aqui como você pode estar fazendo. Na verdade, a gente não vai fazer esse conteúdo passo a passo, eu só vou explicar quais elementos você deve estar utilizando. Mas caso você queira ver esse conteúdo realmente detalhado, eu vou deixar uma playlist aqui de Canva, que lá eu detalho muito mais a respeito desse conteúdo e a gente vai acabar fazendo isso na prática, tá? Dá uma olhada na parte superior, vou deixar um card fixado da minha playlist de Canva, tá? Bom, primeiro ponto aqui, ó. Vou entrar aqui na minha página. Aqui na minha página, eu tenho esse carrossel contínuo, que é um exemplo aqui. Nota que uma das principais informações que você já deve colocar é uma informação importante, algo bastante chamativo. Por exemplo, alguns avisos. Aí tem essa informação já em neon que chama atenção. Se você estiver deslizando ali um feed, ele vai acabar parando e vai dar uma olhada. E aqui você já está dizendo de duas formas que essa informação ela continua nas próximas páginas, que ele deve deslizar e arrastar para acessar a próxima informação. Então, ó, primeiro elemento aqui, ó, arraste para o lado com a setinha, né? E o outro elemento é essa linha que dá uma ideia de continuidade. Isso é bastante importante que você se atente e use. E aqui, ó, como a primeira era uma capa, aqui eu inicio a primeira informação. Isso eu já estou dizendo, deixando claro para as pessoas que é um e aí vai ter mais. Quantos? Eu não defini. Então ele vai ficar curioso se ele realmente entrou nessa publicação, significa que ele teve algum interesse. E isso é alguma coisa que faz parte do cotidiano, a pesquisa dele. Então aí você continua contando a sua história. Arraste para o lado, o número 1, a linha de continuidade, e aí passa. E assim por diante. Então, é bastante relevante que você use esse elemento aqui de número, de linha e o arraste para o lado. E aqui a gente já tem um tópico principal que seria essas informações contínuas. Um ponto bastante importante é que você deve sempre deixar algum tipo de mensagem, né, no final, porque aí você vai induzir elas ou vai direcionar para que ela faça uma ação, tá? Então, é importante você levar isso em conta. Aqui no Canva, eu vou explicar uma forma bem mais simples de como você pode estar trabalhando também para estar criando um carrossel contínuo só usando alguns elementos aqui da própria estrutura também. O primeiro deles é você trabalhar com um fundo, né? Um fundo de continuidade, por exemplo, um fundo gradiente, uma imagem grande, né? E aí essa imagem ela inicia aqui e ela dá continuidade, ó. Então a gente tem isso para os demais elementos também. A próxima informação que nós temos aqui são esses elementos aqui embaixo, que na verdade você pode estar usando o círculo, né? Você pode estar usando círculo para estar simbolizando isso. Isso significa que eu tenho 3 páginas, 3 informações, e ele está aqui na primeira de 3. Então, isso é claro para quem já desliza, né? Arrasta para o lado, que isso aqui é uma ideia de continuidade. É até interessante, dá para colocar uma linha também aqui, mas dessa forma fica bem limpo, tá? Então, além do gradiente, você pode estar usando esse elemento aqui. E outro bastante importante, que parece não tão relevante, mas seria esse aqui na lateral direita, né? Que ele é um objeto único, que você copia e cola, e aí você coloca do outro lado, né? No caso, na página próxima. Nota que aqui, ó, na sequência, eu tô aqui, ó, por exemplo, significa que tem 3 e eu tô no 2, né? Tô na segunda página aqui, ó. Estou na segunda página. Bom, da mesma forma, ó, o outro elemento aqui e essa parte. Então, dentro dessa publicação, eu tenho 3 elementos que isso deixa claro para as pessoas que isso vai continuar. E aí ele gera essa harmonia de conteúdo também. O gradiente, esse objeto aqui na lateral e o círculo também. Bastante importante, no final é sempre você deve deixar isso no final, né, para a pessoa compartilhar, ela fazer uma ação, se isso ajudou ela realmente, se ela pode curtir, compartilhar ou até salvar isso para não esquecer, né? Então, bem interessante aqui a nossa primeira dica. Dando sequência aqui, a gente tem essa outra aqui que eu acho que ela é uma das mais interessantes, né? Como eu tinha falado para vocês, lá no Instagram você pode usar uma imagem que é uma capa, que ela vai ser chamativa. Imagina que a pessoa tá acompanhando o feed dela lá, deslizando, e ele vê aquela informação chamativa. O que vai acontecer? Ela vai parar e vai dar uma analisada. Então, os textos bem resumidos, bem direto ao ponto. Por exemplo, nós temos aqui a figura humanizada, que isso é bastante importante, ela olhando para o texto com uma expressão de que
isso vai ajudar ela de alguma forma. Esse retângulo que diferencia, bastante utilizado lá no YouTube também, né, para as thumb chamativa, o neon, não só no plano de fundo, mas no contorno, e a informação principal que é o relevante. Por exemplo, 4 ideias. Significa que nas próximas páginas eu vou iniciar uma sequência e ela vai dar continuidade. Então, o arraste para o lado também é relevante. Se você não quiser colocar aqui, as pessoas já sabem que vai continuar também, tá? Então, é importante que você saiba, mas não é necessário o arraste para o lado nessa situação. Bom, aqui a gente tem um ponto bem interessante. Por quê? Aqui eu tenho 4 até o 1. Então, na verdade, eu coloquei a informação que eu julguei menos relevante como primeiro, que é o número 4, e aí eu vou descendo aqui, ó, dando continuidade, ó, por exemplo, 3, depois 2 e depois o 1, né? Que é o último aqui que, de certa forma, que eu tô dizendo que isso aqui é o mais relevante dessas informações. Isso você pode estar usando não só no feed, como um carrossel, como a gente está falando, mas pode ser usado no seu history também, tá? Então, é bem interessante que você domine essa ferramenta aqui, a ideia dos números, como eu falei, arraste para o lado e trabalhar com também, ó, o gradiente de fundo, tá? O último elemento aqui que a gente vai entender é aquele que eu tinha explicado lá no Instagram. Esse eu acho que é um dos mais complexos aqui. Por quê? Porque o próprio Canva, ele não disponibiliza a opção de você cortar as imagens, você vai ter que baixar elas dessa forma grande, né? Aqui eu já dividi, que isso aqui seria a primeira e ele dá uma ideia de continuidade, né? Ó, a linha, como eu tinha falado para vocês, o número, o arraste para o lado, tá bem completo. E até uma outra linha aqui embaixo também. Só que aqui no Canva, quando você for baixar, ele vai baixar uma imagem grandona. E aí o que acontece? Você vai precisar cortar. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Tem várias opções. E até fica uma dica aí para vocês. Eu vou deixar um link aqui fixado de um programa, né? Na verdade, uma plataforma, um site, que você possa baixar essa imagem dessa forma e fazer o corte detalhado, tá? Então eu vou deixar um link aqui nos comentários. E além disso, eu vou deixar um card aqui na parte superior explicando detalhes de como a gente pode estar fazendo esse carrossel contínuo. Não só esse exemplo, mas como os anteriores também, tá? Então eu vou deixar um card fixado da playlist de Canva, que eu vou estar ensinando passo a passo em outros vídeos como tá fazendo isso aqui, tá? Bom, pessoal, a gente está concluindo o nosso vídeo de hoje. Espero que essa informação seja relevante para você, que tenha ajudado você de alguma forma. Caso ajudou, se inscreva no canal para que você não perca nenhum conteúdo que a gente possa vir a postar futuramente relacionado ao Canva ou outro conteúdo também. Deixe o seu like e compartilhe também com um amigo que você acha que essa informação pode estar ajudando também, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo.